Salve, salve traders! Nesse vídeo aqui eu vou mostrar um setup operacional que tem uma assertividade média de 50%, mas dá um lucro médio aí de 120%. Ele se chama martelinho de ouro. Vamos lá pro vídeo então. Salve, muito bem-vindos aqui ao vídeo de setup operacional. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Fábio Chiaparini, eu sou analista CNPI técnico certificado e trader profissional também, tá? O meu objetivo aí com conteúdos no geral é ajudar traders a ter mais consistência ao longo do tempo, no longo prazo, com gestão que funciona, gestão de risco, de capital operacional que funciona, tá? Então antes que eu me esqueça aí, deixa seu like aí no vídeo, fortalece a amizade, tá? Compartilha aí, segue o canal, tá bom? Que aí você me ajuda bastante e ajuda outros traders também a ter acesso a esse conteúdo que eu acredito que pode sim salvar a sua vida, tá bom? Vamos lá, né? O objetivo do vídeo aqui é mostrar para vocês um setup, né? Esse setup chamado martelinho de ouro. Ele não tem uma assertividade muito grande, né? Lembrando que assertividade é diferente de consistência, né? Assertividade é você acertar 70% das suas operações, mas isso não quer dizer que você ganha dinheiro, né? Você pode perder muito quando você perde e ganhar pouco quando você ganha, tá? E a consistência é você ganhar mais do que perde no longo prazo, né? Ganhar 3 semanas de 4 semanas no mês, por exemplo, tá? Então, a ideia aqui é passar para você um método que dá para otimizar um setup operacional para ele dar mais resultados com as mesmas operações, tá? Dar mais dinheiro com as mesmas operações, tá? A gente chama isso de otimização operacional, tá certo? Então vamos lá, antes de sair mostrando o gráfico aqui, que eu vou falar para vocês, né? Qual que é a diferença? Tudo bem que vocês já conhecem aí, você que tá me assistindo aí já opera, né? Já sente adrenalina no sangue aí do que é comprar, vender, ganhar, perder, né? Mas a diferença de um setup que funciona e um de que não funciona, tá? É simples, né? Existem duas regras que a gente tem que seguir para todo setup operacional: as regras de ativação e de condução, né? A grande maioria dos traders, eles só se ligam nas regras de ativação. Ó, eu vou entrar de acordo com o setup X, se acontecer isso, eu entro na operação. Beleza, mas como que você conduz esse trade, né? Como que você tira dinheiro no mercado durante esse trade, né? Se você faz parciais, como que você sobe seu stop, né? O famoso trailing stop, né? Então, se você colocar regras de condução bem definidas e otimizar as regras de condução, que é o que eu vou mostrar no final do vídeo aí, que é a cereja do bolo, você vai ver que melhora muito aí os resultados, tá? E daí vem a importância do backtesting, né? Quando a gente testa um setup operacional, a gente tem que testar ele no passado, né? Pelo menos aí 200 operações, para ver, né, se tantas regras de ativação estão condizentes, né? Se dá para entrar nas operações e realmente na maior parte dos casos aí das operações você ter lucro, e principalmente as regras de condução, né? Então, novamente, né, o que os traders mais erram aí é que eles não colocam as regras de condução no seu backtesting, somente as de ativação. E daí o cara, né, o trader aí, você, homem ou mulher, quando entra numa operação se desespera, não sabe o que fazer, fez tudo certo até entrar na operação, depois se desespera, né, vê o dinheiro crescendo ali, já clica antes de chegar nos alvos, né, e tudo mais. Então o backtesting é muito importante, tá? Eu sou operador de day trade aí faz quase 2 anos, né, tô no mercado há 7, era operador de bolsa no Santander antes de viver de trade aqui de forma consistente, né? E quantas vezes já peguei setup operacional que funciona ok, funciona muito bem, mas para uma pessoa dá certo e para uma outra pessoa não, porque o que diferencia realmente é a condução do trade, tá? Isso a gente vai falar aqui, como otimizar, e você vai ver que vai melhorar demais aí o seu resultado, tá? E aí traz o porquê que a otimização é uma oportunidade, né? Você consegue tirar pequenos lucros ao longo do tempo, né? Então, é aquele papo, né? De pouquinho em pouquinho que a galinha enche o papo, né? Não é você esperando que um trade vai dar uma porrada gigantesca
que você vai ter consistência, né? A consistência é você ganhar mais do que perde ao longo do tempo, mesmo que seja pouco, né? Isso no longo prazo vira uma bola de neve bem grande. Eu vou mostrar para vocês aqui também como que esse setup no longo prazo, né? Num período de 3 meses que eu fiz um backtest, deu muito certo, tá? Mesmo com uma assertividade 50-50. Então você deixa... Você para, né, de deixar lucro na mesa, tá? Que é o que acontece muito. Eu converso com muito trader aí e uma das principais reclamações era, pô, eu tava ganhando 1.000 e saí ganhando 100, né? Tava ganhando 500 e saí ganhando 200, né? Deixou 300 na mesa. Então, com regras bem definidas, né, é muito mais fácil você conduzir o trade, né? Muito mais fácil, tá certo? Você não precisa passar por essa frustração que nós traders passamos muito, né? Então isso já vai ser eliminado quando você segue um setup aí 100%, mas não só na ativação como na condução também, né? E aí o que evita, né, esse tipo de otimização operacional, né? Que, pô, imagina que uma dor, né, que talvez você tenha aí, que eu já tive muitas vezes, pô, um trade tá aberto, né, uma operação tá aberta, eu quero ficar olhando a operação, para onde que vai e tudo mais, né? Quero que ela suba para sempre, ser uma posição comprada, né? Então eu deixava de dar atenção, né, às pessoas mais próximas, principalmente a minha namorada aqui, porque eu queria ficar com a tela no computador, vamos fazer alguma coisa, não, eu quero ficar aqui, fico até irritado, né? Então isso vai diminuir bastante para você vai conseguir ficar muito mais tranquilo nas suas operações quando você entende isso, né? A sua ansiedade diminui muito, né? Aquela ansiedade absurda que a gente tem quando a gente faz um trade, né? Que aí você não consegue seguir as regras no meio, né? Você fica, pô, será que vai no próximo candle, agora não vai e tal, e tudo mais. Então você consegue gerenciar a sua expectativa muito melhor, né? E daí você consegue ficar bem mais confiante aí para operar, não ter ataque de fúria, né? Do que você ficar, pô, fritando na frente ali do computador, rezando para que um trade dê certo, sendo que depois que entrou no trade acabou a técnica, né? Normalmente é assim a maioria dos traders, né? Pô, ele tem a técnica, você, por exemplo, talvez já tenha passado por isso, né? Mas, pô, você tem a técnica, você entende como entrar num setup operacional, mas depois que a operação é aberta, acaba a técnica na sua cabeça, né? Agora você só fica rezando com fé para ver se aquilo dá certo, né? Então a gente vai excluir com essa técnica hoje de otimização operacional esse sentido, né, de ficar tendo que rezar para uma operação dar certo, porque a gente sabe exatamente o que a gente vai fazer, ou batendo no stop ou seguindo ali os próximos alvos, tá certo? Então, assim, a ideia desse vídeo hoje é mostrar agora, né, vou mostrar agora já para você no gráfico, esse setup e, mais importante ainda, né, como otimizar o setup para aumentar os resultados com as mesmas operações. Tá certo? Então vamos lá, eu vou mostrar aqui, ó, o gráfico da... Opa, deixa eu virar a tela. Mostra aqui, esse é o gráfico da Ultrapar, ações da Ultrapar, tá? O GPA da Bolsa Brasileira. Esse aqui é um gráfico diário entre o período de setembro de 21 a dezembro de 22, tá? Então eu já até deixei marcar as operações aqui, vou até aumentar aqui também, ó, para ficar mais fácil de todo mundo ver, tá? Qual que é a ideia do setup, tá? Quando a gente vê numa região de fundo ou de topo um martelo, né? Um martelo, só para recapitular, ele tem um corpo, né, do tamanho de 1/3 e um pavio de 2/3, né? Então, um martelo ou algo que se pareça a um martelo, né, como por exemplo esse aqui, né, que é um spinning top, né? Deixa eu aumentar um pouco mais para vocês aqui. Ou esse aqui, que é mais um spinning top também, que é um candle de reversão, tá? A gente projeta aqui a nossa extensão de Fibo, né, do candle, tá? Então um toque na base, 2 toques no topo aqui, tá? E os alvos que eu coloquei aqui, ó, são alvos de 100, 200, 300, 400 e 500% do tamanho do candle, tá certo? Então, assim...
O que é interessante para uma outra regra para ativar esse setup aqui? É um alto volume, tá? Então um volume minimamente aqui próximo da média de 20 do volume, né? Ou pelo menos, ou maior, ou pelo menos próximo aqui da média de 20, né? Um volume alto para a gente entender que é um volume de exaustão, né? Que acabou o gás aqui dos vendedores e agora vai reverter a tendência, tá? Então vamos lá, aqui nessa primeira operação você projetou o alvo aqui, ele bateu aqui nos 500% reto, tá certo? Eu vou fazer rapidamente todos os trades aqui, só para você ver aonde que eles vão, tá? Esse segundo aqui, ele pegou, né, logo no segundo candle aqui, pegou a ordem de compra e foi estopado na sequência, não foi nem no primeiro alvo, né? Esse aqui foi stop. Beleza, até aqui ok, foi um no 5 para 1 e outro você perdeu 1, né? Então, levando em consideração aqui, se por exemplo, tá, para cada stop que você toma você perde R$1.000, ajustando a alavancagem, né? Isso é papo para outro vídeo também, mas vamos supor que cada stop que você toma você perde R$1.000. Então no primeiro aqui você teria ganho R$5.000, porque foi um trade de 5 de lucro para 1 de stop, né? Então você perderia 1.000, mas aqui você ganhou 5.000, tá certo? Esse aqui você perdeu 1.000, tá? Que esse aqui você foi estopado. Já esse aqui de baixo também, ó, alto volume, né? Do fundo até o topo, 2 cliques aqui da extensão. Acho que eu não preciso mostrar como que configura uma extensão de Fibo aqui os alvos, né? Acho que isso é um pouco básico, mas se tiverem dúvidas aí, manda aí nos comentários, tá? Esse aqui também pegou o terceiro alvo, né? Não pegou o quarto alvo e voltou, tá bom? Então esse aqui pegou o terceiro alvo. Esse aqui, ó, também, ó, parece um martelo, né? Não é exatamente, porque o corpo é um pouquinho grande aqui, não tem um volume grande, mas vamos tentar pegar também, né? Estendendo, né? Ele quase estopou a gente aqui nessa outra entrada, mas foi lá no terceiro alvo, no quarto alvo, né? No quarto alvo e voltou, até tentou ir quase no quinto aqui, parou na média de 200, né? E voltou tudo depois. Então eu vou considerar que parou no quarto alvo aqui, tá? Se a gente pegar esse outro candlezinho aqui também, esse aqui foi reto no quinto alvo, tá certo? Vocês estão vendo aí, né? Então esse aqui foi bem reto no quinto alvo, tá? Esse aqui não teve um grande volume, não é exatamente um martelo, mas dá para entender que no fundo de uma tendência que esse candle de indecisão pode ser considerado um candle de reversão, tá? Esse pegou o quinto alvo aqui, tá? E esse aqui de short, né, entrando vendido, pegou o terceiro alvo, né, caiu, pegou a ordem aqui, caiu, voltou na entrada, e depois pegou o terceiro alvo aqui e voltou tudo, né? Então aqui pegou o terceiro alvo de 300%. Então, sempre que eu falo, pô, pegou o terceiro alvo aqui, naquele exemplo de se cada stop seu era 1.000, né, aqui você pegou 300, né, 3.000, no anterior você pegou 5.000, nesse aqui você pegou 3, se eu não me recordo agora, que a gente fez agora há pouco. Mas continuando, né? Esse aqui também não é exatamente um martelo, alto volume, né? Então dá para pegar também. De baixo para cima, tá? Esse aqui pegou quase o quarto alvo e voltou, tá? Pegou o terceiro aqui. De short, daqui para cima, a mesma coisa. Esse aqui é mais um martelinho mesmo, né? Pegou o terceiro alvo também, né? Quase estopou aqui no segundo candle seguinte, não estopou, já fiz a conta aqui, tá? Não pegou. E é claro, né? Sempre que você for fazer uma entrada, né? Coloca 1 centavo acima o stop e 1 centavo abaixo a entrada para short, né? Para long, você coloca 1 centavo acima aqui do candle martelo e o stop 1 centavo abaixo, tá? Não exatamente no ponto. Esse aqui pegou o terceiro alvo, tá certo? E esse aqui, ó, esse aqui é um martelinho mais bonito também, né? Um alvo, um volume grande, tá? E esse aqui provavelmente pegou 5 para 1 também, ó. Não, pegou 4 para 1 aqui, ó, reto também, né? Numa pancada, pegou 4 para 1, tá? Então, assim, até agora a gente tomou um stop só, né? Parece que a estratégia é muito melhor que 50% de assertividade, tá? Esse short aqui pegou 5 para 1 reto e ainda continuou, né? Esse aqui, ó, a gente pegou... não pegou 1 para 1 também, né? Esse aqui não chegou 1 centavo a menos aqui do primeiro alvo, depois estopou. Então esse aqui foi um stop, tá? Depois eu vou falar para vocês aí como é que foi o balanço das operações, coisa rápida também para mostrar como que otimiza, tá?
Desse fundo aqui para esse topo, quinto alvo, né? Pegou o primeiro alvo, ficou sambando entre o primeiro alvo e a entrada e foi lá no quinto alvo, tá certo? Esse outro martelinho aqui, ó, com volume quase na média aqui, um volume grande, né? Maior do que os dois anteriores aqui, também deve ter pego aqui quase o segundo alvo, né? Pegou quase o quinto alvo, aliás, mas pegou o quarto aqui também praticamente reto, né? Lembrando que a gente está trabalhando uma lateralização, mas esse setup pode ser utilizado também em finais de tendência, né? Final de uma tendência de alta deixou um martelo, dá para vender. Final de uma tendência de baixa deixou um martelinho, dá para comprar. Quando eu falo martelo, né? Isso aqui é um martelo, tá? Pessoal, só para que eu me expliquei novamente, né? Isso aqui é um martelinho, né? Mas de cima para baixo o pessoal dá outros nomes, né? Estrela cadente, estrela da noite, sei lá. Eu falo martelo mesmo assim. Acho que não tem erro, né? Então vocês entenderam, né? Esse aqui estopou, esse aqui pegou. Esse aqui também vai pegar um bom alvo, né? Ó, quase, esse aqui é o que a gente viu por último agora. Quase pegou o quinto alvo, né? De baixo para cima aqui agora, então você vê, você zera uma e já começa a outra virando a mão, né? Esse aqui pegou o quinto alvo, né? Foi no segundo, sambou um pouco, foi no terceiro, sambou, depois foi reto pro quinto alvo aqui, tá certo? Então o setup é bem simples, né? Vocês podem ver, lateralizações ele funciona bem, né? Mas em finais de tendência funciona também. Em meio de tendência nunca, né? Porque aí é só um candle no meio de uma tendência acontecendo, tá? Não dá pra gente apostar nisso, tá? Agora, opa, deixa eu voltar aqui, perdi a mão aqui de onde eu tava. Beleza. A gente viu o setup aqui, como que ele funciona, né? Eu coloquei as regras aqui de ativação para esse setup, de ser um candle, né, em final de tendência, ou numa lateralização na parte de cima ou de baixo que tem um candle, né? E aí que ele ativa até o segundo candle, tá? Se você tivesse feito todos esses trades aqui nessa lateralização num prazo de 1 ano e 2 meses aqui da Ultrapar, você teria pego, foram 15 operações, tá? Você tomou 2 stops e o resto das operações você pegou 5 mil, 4 mil, 3 mil, 5 mil e tal, você teria pego 50 mil reais para cada R$1.000 de stop, né? Então, nesse exemplo aqui, deu uma assertividade, né, de 86% mais ou menos, tá? Mas como que você vai saber? Essa é a pergunta que não quer calar agora, né? Como que você vai saber que é pra zerar no terceiro alvo, ou no quarto, ou no quinto, né? Como que você vai conduzir esse trade? Como que você vai adivinhar, né? Você teria pego 50 mil? Teria, mas como que você vai saber se você tivesse acertado todos os topos aqui, o que é impossível, né? Então não tem como saber, tá? Você não tem como adivinhar isso, tá? E aí o estudo que eu fiz é o seguinte, eu vou até mostrar na planilha aqui para vocês, ó. É o seguinte, eu peguei todas as operações e analisei uma a uma, tá? Se pegou stop, se pegou o alvo 1, o que aconteceu depois que pegou o alvo 1? Voltou para a entrada, voltou para o stop. E se depois pegou o alvo 2? Voltou para o alvo 1, para a entrada ou para o stop, né? E assim por diante, 3, alvo 4, alvo 5, né? O que eu tirei de informação desse backtesting aqui com poucas operações, 15 operações só, né? Que, pô, 13 delas, né? 13 delas bate o primeiro, o segundo e o terceiro alvo, né? 13 delas bate o primeiro alvo e volta para a entrada, tá? Mas continua para o segundo e para o terceiro, tá certo? Somente 5, né, das 13 que não estopou foram lá no quinto alvo, né? Então, um pouquinho mais que 30%, tá certo? Então, o que eu tirei de informação disso aqui? Tá, o GPA do diário, né? O que eu tirei informação disso aqui? Para vocês entenderem como que a gente vai otimizar esse setup para ganhar mais dinheiro, tá? Lembrando, não teria como ganhar 50 mil aqui, que foi todos os alvos máximos que chegou cada trade, porque você não sabe quando que realmente vai voltar, tá? O que eu tirei de informação aqui? Que é melhor, tá? Tendo em vista que o último alvo, o alvo 5, ele tem uma probabilidade menor de ser alcançada do que o alvo 3,
e o 4, tá? Tem uma probabilidade muito menor de ser alcançado o alvo 5, tá? E para não tomar muito stop, para não, nesse caso foram poucas operações, mas para não tomar stop, será que seria legal quando bater o alvo 1 eu colocar stop na entrada? Não, também, porque da mesma forma que me evitaria alguns stops, também me evitaria de ganhar algumas operações que ele só volta para a entrada, mas não me stopa e depois vai embora para os alvos, tá? Então, o que eu decidi fazer? Testar esse setup com um outro ativo e muito mais operações para ver se dá certo, tá? Com essas regras de ativação. Então, vamos lá. O que eu testei aqui? Quais foram as regras? Como que eu otimizei esse setup para fazer um backtesting, tá? As regras de ativação agora, iniciais, eu melhorei um pouco a ativação também para não pegar qualquer candle, tá? Tem que estar afastado das médias, né? Então eu coloquei uma média de 200, uma de 100, uma de 50 e uma de 20. Tem que estar fora dessas médias, tá? Tem que ser um martelo mais bem definido, não pode ser um spinning top, um doji, um candlezinho que não é um martelo, tá? Então tem que ser um martelo mais bem definido mesmo. Tem que ter um alto volume, então eu não peguei candles que tem um volume na média ou abaixo na média, um pouquinho acima da média. Tem que ter candle com um volume bem acima da média do volume, tá? Para ativar o trade, tá? Então dessa forma eu restringi um pouco mais a ativação do setup, tá certo? E quais são as regras de condução que eu coloquei para fazer esse backtesting, tá? Primeiro, quando bate o segundo alvo só, daqueles 5, né? Quando bate o segundo alvo só, eu coloco stop na entrada, tá? Quando bate o terceiro alvo, eu realizo metade do lucro, eu faço uma parcial de metade do lucro. E no quarto alvo eu zero, tá? Não vou deixar ir até o quinto alvo, porque a probabilidade dele ir é bem menor. Então, segundo alvo, eu só coloco stop na entrada. No terceiro alvo de 300%, eu coloco metade no bolso e subo o stop para o segundo alvo também, tá? Importante, esse detalhe eu tinha esquecido. E no quarto alvo eu zero essa outra metade, tá? E a gente vai ver aqui como que eu fiz também, deixa eu voltar. E eu fiz no gráfico do Bitcoin, de maio, junho e julho, 3 meses, tá? Deveria ter feito mais 3 meses, só que demora um tempo fazendo na mão aqui. Então deram 80 e poucas operações, 88 se não me engano, ideal é ter 200, tá? Mas aqui já dá para ter uma boa ideia, tá? Então eu coloquei essas regras de ativação aqui para facilitar aqui o entendimento do setup, tá certo? Então vamos ver como que aconteceu. Eu peguei aqui do dia 1º de maio até final de julho, tá? Todas as entradas que me deram com essa ativação, tá? De afastado das médias, alto volume, um candle bem definido de martelo, né? E tem que ativar a ordem de compra ou venda em até 2 candles seguintes, tá? Se demorar muito, passou de 2 candles, não ativou a minha ordem, eu desencano também, tá bom? Então foram essas as regras que eu coloquei de ativação e de condução. Stop na entrada no segundo, terceiro alvo, stop no segundo alvo, mais metade de parcial, e no quarto alvo, zero outra metade, tá? Então, eu fiz aqui, né, o mesmo esquema, o backtesting aqui, se tava ok com as médias, com volume, se ativou nos 2 candles seguintes, tá? E aí, se pegou stop, se foi no alvo 2, entrada, se voltou para entrada, né, e me tirou no 0 a 0, se pegou o alvo 3, né, eu já fiz uma parcial e depois se zerou a outra metade ou no alvo 2 ou no alvo 4, tá? Porque eu tinha subido aqui o stop no alvo 2 ou o alvo 4, tá certo? O que me resultou isso aqui? Para mostrar para vocês, tá? Essa aqui é a parte mais importante do vídeo, sem dúvidas, né? Que 88 operações de maio, junho e julho para o Bitcoin no tempo gráfico de 15 minutos, né, no day trade mesmo, tá certo? Só que só 68 foram ativadas, então 20 operações não foram ativadas, tá? Eu coloquei a ordem de compra ali no backtest, né, ou venda, só que não ativou em até 2 candles, né? Então, essas a gente joga fora, tá? Das 68 que sobraram, 9 operações, ele bateu o segundo alvo
e voltou para o 0 a 0, me tirou no 0 a 0, tá? 13% das operações aqui. Das outras, ou estopou ou deu lucro, tá? Então, se a gente excluir essa do 0 a 0 aqui e ficar só de stop e lucro, né, a gente vê que metade deu lucro, metade deu stop, tá? Uma assertividade aí de 50%. Aí você pode estar se perguntando, pode estar falando, ah, Fábio, que setup ruim é esse, né? Pô, 50% de assertividade, né? Calma, calma que eu vou mostrar para vocês agora quanto que deu de lucro, tá? Então, vamos lá. Se a gente pegar aqui, né? Deixa eu até subir um pouquinho aqui. Pegar aqui uma gestão por risco fixo, né? O que gestão por risco fixo quer dizer? Vamos supor que a gente tem $2.000 e toda operação que a gente faz, o nosso stop é de $40, tá? É $40 que a gente perde quando a gente toma um stop aqui, e toda operação a gente vai fazer dessa forma, 68 operações que ativaram, tá? Pô, Fábio, mais um candle, uma operação deu um stop maior do que o outro, stop técnico, né? Daí você ajusta com a alavancagem, mais uma vez, isso é papo para outro vídeo, tá? Então, de stop, a gente tomou aqui $1.160. As 29 operações, né, essas aqui que eu mostrei para vocês, tá? As 29 operações que a gente perdeu, 29 vezes 40, dá 1.160, tá certo? A gente tomou de stop, tá bom? Mas as que pegaram no alvo 3, que a gente colocou metade no bolso, né? Então, o alvo 3 é 30%, do risco de 40, né? 3 vezes, aliás, um risco de 40, 120. Só que a gente está colocando metade no bolso, 60. Tá? Vezes 30 operações, $1.800 aqui de lucro na parcial do alvo 3. Tá? E aí a gente já deixa a outra metade, tá, no alvo 2 ou para pegar o alvo 4. Tá? Então, metade, né? Metade foi no alvo 2, metade foi no alvo 4, tá certo? Então, quais são as probabilidades aqui desse setup, tá? Primeiro, que a cada 10 operações que você coloca a ordem, 2 não pegam, tá? Que não ativam, tá? Dessas que pegam, 4 você vai perder, 4 você vai ganhar, tá certo? As que você perder, você vai perder um risco definido, tá? As que você ganhar, você vai ganhar de 2,5 a 3,5 desse risco, tá certo? Um payoff aí, uma relação risco-retorno de 2,5 a 3,5, tá bom? Por quê? 50% de probabilidade, né, pelas estatísticas aqui, dele voltar para o alvo 2 e pegar seu stop, e você tirar outra metade ali com 20%, né, ou com 2 vezes o risco, e metade das vezes ele vai realmente lá para o quarto alvo, tá certo? Se a gente considerar aqui uma taxa, né, uma taxa de 5% de $5 aqui por operação, a taxa média tá $5 por operação, a gente resultou nesse setup aqui com $2.020 de lucro, tá certo? Já excluindo as taxas, tá? Uma rentabilidade aqui de 101% em 3 meses nesse setup, tá? Então, bastante coisa, né? Bastante coisa aqui se a gente for parar para pensar num setup que é metade assertividade, mas o lucro das operações, como quando você perde 1, quando você ganha de 2,5 a 3,5, né? Então a rentabilidade aqui acumulada desse setup é de 101%, tá? E aí eu pensei, né, pô, beleza, 101% em 3 meses aí, né, 30 e poucos por cento aí por mês, tá ok, uma excelente rentabilidade, né, mas como que eu posso melhorar com essas mesmas operações o setup para ganhar mais? Né? Esse é o negócio, esse é a chave do negócio, tá? E aí eu pensei, pô, eu tomei muito stop, né? Tomei 29 stops, né? Queria diminuir a quantidade de stops, a mesma coisa que eu pensei ali quando estava fazendo na outra par. Será que se eu colocar o stop na entrada, eu evito bastante desses stops? Sim, mas, né, eu evitaria aproximadamente uns 10 stops, tá? Se eu colocasse, bateu o primeiro alvo, stop na entrada, tá? Eu evitaria 10 stops, tá? Só que eu evitaria também 9 operações vencedoras, tá certo? Então, é ruim fazer isso, tá certo? É pior, tá? O stop na entrada, você teria um resultado de $1.800, né? Você perderia 11% desse resultado aqui de 2020, né? Você ficaria com uma rentabilidade de 90%.
Então colocar o stop na entrada logo que bate o primeiro alvo é ruim, tá? Tem que deixar só no segundo alvo mesmo, né? Ah, mas aí eu vou ficar ansioso e tudo mais. Não, setup você tem que seguir ele do jeito que ele é, que é intensidade nenhuma, tá? Diminui bastante pelo menos, tá? Você sabendo disso. E daí depois eu pensei, pô, e se eu não fizer uma parcial no terceiro alvo e deixar correr depois que bate o terceiro alvo, se eu não fizer uma parcial e deixar correr para bater ou o quarto ou voltar para o segundo alvo, né? Será que melhoraria aqui o meu resultado? Não, também, né? Eu teria um resultado um pouquinho pior aqui também sem a parcial, né? Resultado 4% pior aqui, né? Minha rentabilidade diminuiria um pouco. Então, é melhor fazer a parcial, tá certo? É melhor fazer a parcial no alvo 3 e o stop no alvo 2 e zerar no alvo 4, tá certo? Pelas essas três possibilidades que a gente colocou aqui, tá bom? Então até agora essas duas alternativas aqui que eu coloquei não melhoraram, né? Não otimizou nada aqui o meu setup, tá? Mas aí o que eu pensei? Quando bate o terceiro alvo, né? Em vez de, na verdade, eu fazer... Aliás, não falei de parcial ainda, né? Mas quando bate o meu quarto alvo, eu pensando em maximizar esse quarto alvo aqui, tá certo? Quando bate o meu quarto alvo, ao invés de eu zerar de fato, né? Porque tem algumas operações que elas correm mais, né? Ao invés de eu zerar, eu colocar o stop no terceiro alvo, subir o stop, que estava primeiro na entrada, depois no segundo, depois no terceiro alvo, né? E fazer um stop barra em diante. Né? Então, pô, bateu meu quarto alvo, em vez de zerar, né? Eu subo o stop do segundo para o terceiro alvo e faço um stop barra, tá certo? Fazendo isso, com esse backtesting aqui, melhorou o meu resultado em 13%, né? Então, com as mesmas operações, só que uma diferente regra de condução do trade, eu ganhei 13% a mais, né? Deu $260 a mais, tá? Pouco mais de R$1.200, R$1.300 aí, né? Então é bastante coisa aqui que a gente otimizou só fazendo essa troquinha, tá? E aí, o que eu pensei? Pô, e agora que eu tô com uma condução do trade, que eu vou subindo os stops e eu não fizer a parcial agora? E se agora eu não fizer a parcial, já que eu tô com stop barra, aí eu melhoro mais ainda, tá certo? Eu melhoro aqui para 2.460, né? 22% a mais, tá? Então, não sei se eu estou confundindo vocês ou se eu estou ajudando, mas eu acredito que eu esteja ajudando. O começo do nosso setup, ele era assim: quando bate o segundo alvo, a gente coloca um stop na entrada. Quando bate um terceiro alvo, a gente faz uma parcial de 50% do lucro e sobe o stop para o alvo 2, tá? E daí em diante, se ele bate o quarto ou o segundo alvo, que é o nosso alvo ou stop, ele zera, tá certo? A gente mudou esse setup para quê? Para segundo alvo, mesma coisa, stop na entrada. Terceiro alvo não faz a parcial, mas sobe o stop para o segundo alvo. Quarto alvo, sobe stop para o terceiro alvo e faz um barra, tá? Isso aumentou meu resultado em 22% com as mesmas operações, tá? Então, ao invés de eu ganhar $2.020, começando com 2.000, né, 101% de rentabilidade, eu ganhei $2.460, 123%, tá? Então, foi uma otimizada federal aqui que a gente conseguiu, tá? E se a gente trocar o tipo de gestão agora, tá? Daí a gente aumenta mais 110% aí, né? O nosso resultado, tá? Se a gente trocar a gestão, em vez de por risco fixo, mas por juros compostos, tá? O que isso quer dizer? Ao invés de toda operação a gente tiver um risco de $40, a gente vai aumentar, que isso aqui nada mais é do que 2% do capital total, né? A gente mantém o mesmo risco de 2% do capital total, só que quando o capital vai aumentando, a gente vai aumentando o risco junto, né? Por juro composto, tá certo? Então,
até mostrar aqui para vocês, né? Começando aqui com $2.000 no BTC, deixa eu aumentar um pouco aqui para vocês, ó. Começando aqui com $2.000 no BTC, né? No começo tomando vários stops seguidos aqui, né? Vocês podem ver, bateu o segundo alvo, saiu na entrada, stop. Bateu o segundo alvo, saiu na entrada, stop, 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 né? Então assim, o stop ele vai ficando mais caro também, né? Mas aqui também por outro lado teve uns gains, né? Então aqui, ó, alvo 4, né? Quando você toma stop é de 2% do seu capital. Quando você ganha é 4, 5, né? Às vezes 6, às vezes 7, 8. Teve uma ou outra operação aqui que foi 8, 9% do capital, né? Então são porradas realmente federais, né? Eu até já considerei as taxas aqui, né? A mesma taxa do exemplo anterior, tá? 5 dólares aí por operação, e aqui eu fui somando, né? Então, o seu capital aqui, no começo que você tomou muito stop, né? De 2.000 ia parar em 1848, perder $150, né? Pouco mais aí de quase 4% do capital, mas é uma pancada que você dá com esse último setup otimizado, né, você já volta com lucro, né, e aí você vai acumulando. Então, começando com $2.000 aqui, começando com $2.000 aqui, olha a evolução do dinheiro, né, de todas as operações, mesmo tomando aquela porrada de stop, né, você terminaria com $6.665 de maio a julho do Bitcoin no tempo gráfico de 15 minutos, com as regras de ativação e com as regras de condução otimizadas, tá? Então, assim, fica o exercício aí para você que utiliza um setup. Ah, Fábio, só utilizo esse setup. Dá para fazer isso? Dá para fazer com todos os setups, tá? Você faz um backtest. Ó, Fábio, eu opero o mini índice, o mini dólar, beleza. Qual que é o seu setup? Né? Meu setup é de pivô alinhado às médias, né? Favor da tendência. Beleza, pega aí os últimos 3, 6 meses, né? Tenta pegar 200 operações e analisa cada trade que esse setup deu entrada, tá? E aí você faz, o que aconteceu, né, nesse trade? Ele bateu meu primeiro alvo, voltou, segundo alvo voltou, terceiro, etc, né? Você vai conseguir ter uma base de dados estatística ali para analisar e entender qual que é a melhor regra de condução para você tirar mais dinheiro desse setup, tá certo? Mesmo que ele tenha uma assertividade de 50%, às vezes até menos, né? Porque se às vezes é uma assertividade ruim, vamos supor, só acerta o setup do Larry Williams, né? De médias, né? Você tem uma assertividade ruim, né? Você erra muito mais do que acerta, só que quando você acerta, você carrega lucros fenomenais. Então você consegue sair no lucro bem mais, tá? E aí você consegue, no final das contas, foi o que eu fiz aqui. Se eu tivesse entrado, se eu não tivesse feito esse estudo, muito provavelmente eu estaria perdendo dinheiro, né? Porque uma assertividade 50-50, se você não sabe conduzir o trade, bateu no primeiro alvo, já vou fazer uma parcial e no segundo alvo vou zerar. Puta, imagina quanto dinheiro você não ia deixar na mesa, né? Bateu no primeiro alvo, stop na entrada, parcial e zero no segundo. Nossa, primeiro que você ia tomar muito stop e esses ganhos não iam equivaler aos stops, né? Não iam equivaler, porque você ia ficar com um ganho médio de 1,5 para 1. Só que a assertividade de 50-50 você ia perder dinheiro, né? Então, é legal esse tipo de estudo aqui, que eu mostrei para vocês como otimizar operacionalmente um setup, tá? Isso a gente chama de gestão operacional, tá certo? Um dos pilares aí da gestão no trading, né? Que tem a operacional de risco e do capital, tá? Fora a psicologia do trader aí, são esses dois grandes pontos que fazem realmente a diferença na vida de um trader, né? Para você que está me assistindo, você já sabe operar, você já sabe a técnica, sabe ler gráfico já, né? Mas por que não ganha dinheiro? Não sei se é o seu caso, pode ser. A grande maioria dos traders não ganham dinheiro. Por quê? Por não saber operar? Não, a maioria sabe, né? Mas é porque não entende gestão e psicologia do trading, tá? Isso é o que realmente faz a diferença, tá? E para qualquer setup isso pode ser aplicado
para dar mais dinheiro com as mesmas operações, tá certo? Obrigado pela atenção, eu espero que vocês tenham gostado, deixa um like aí, fortalece a amizade, deixa as dúvidas aí no comentário, tá? Se você não entendeu o que eu fiz aqui, volta e vê de novo, ou deixa a dúvida aí, chama no direct lá do Instagram, não tem problema algum, eu estou à total disposição. Meu objetivo aqui é fazer com que você, investidor e trader, tenham consistência no longo prazo, tá? Não é ganhar dinheiro numa semana e perder nas outras 3, tá? É ganhar dinheiro na maioria das semanas daqui para frente, tá certo? Valeu, obrigado, um grande abraço, bons negócios e é isso, abraço.